A gente viu, inclusive, o Morgan Stanley rebaixando recomendação das ações brasileiras aqui, citando o risco fiscal, citando até a possibilidade de uma dominância fiscal. A gente está tentando entender as extensões desse tipo de movimentação, porque a gente já sabe que o mercado está estressado, a gente já sabe que o mercado está pessimista, mas quando vem um grande banco, uma grande instituição lá de fora, faz esse relatório um pouco mais destrinchado, traz uma percepção até mesmo um pouco mais complicada sobre o cenário brasileiro, isso pode causar ainda mais, e aí até se tornar, né, aquela profecia autorrealizável de que o fluxo não vem, de que o fluxo continua não vindo, de que a gente continua num cenário bastante preocupante para o nosso mercado por aqui. A gente, inclusive no cenário doméstico, pode começar a ter um pouquinho mais de preocupação com isso? Bom dia, Felipe. Concordo que a gente teve uma piora de cenário, até mesmo uma piora conjuntural, dado a dólar, principalmente, que começa a contaminar, né, o custo de toda a cadeia produtiva e principalmente porta de fábrica, né, os insumos para a produção, a gente começa a ter uma piora da leitura dos indicadores, mas eu acho que para mercado financeiro, especificamente, para ativos de risco, é muito cedo para a gente falar se realmente vai ser a gente vai ter uma piora de resultado, principalmente na questão setorial, né? O Brasil, a gente precisa separar por setores, dado a média ponderada do índice, que não representa o mercado, né, economia brasileira como um todo, né? O Ibovespa não é economia, o Ibovespa é a carteira dos ativos, né, que a gente mede ali, digamos, a febre do mercado. Mas, por exemplo, né, as questões na qual nós acordamos hoje discutindo, que as questões geopolíticas em torno do mundo, acaba favorecendo. Um dos pontos positivos para o mercado seria a apreciação do preço das commodities no mercado internacional. Isso, por um lado, dificulta a nossa condição de inflação e também encarece uma parcela da dívida das empresas e também uma expectativa pior do consumo, dado a perda do poder aquisitivo, mas a gente teve um crescimento muito aquém, na verdade, muito acima do esperado projetado para 2024. E esse crescimento, e que está tendo uma continuidade, apesar de números abaixo do visto anteriormente, e que é natural essa desaceleração por conta exatamente de um dado muito acima do esperado, é que as empresas, elas reflitam isso nos seus balanços. O crescimento quem faz é as empresas, né? Os números vêm de lá. Então, se a gente tem uma expectativa de um crescimento melhor para este ano, essa continuidade de 3,2% ou 3% de crescimento, as empresas vão ter isso em seus resultados. E aí vai depender da posição, né, e do setor que os investidores estão olhando. Eu acho que as blue chips dificilmente vão ter esse resultado ruim que inviabiliza o fluxo entrada, porque inicialmente o fluxo estrangeiro ele vem buscar essas posições mais consolidadas de market share, eles vêm buscar as empresas blue chips, né? O que, obviamente, quem vai sofrer mais são as empresas small caps, mid caps, que precisam mais de fluxo para financiamento e que com o prêmio que a gente tem na curva, ou seja, o custo do financiamento, dificulta mais a margem dessas empresas, acaba, né, comprimindo a margem dessas empresas. E, consequentemente, por conta da consequência, né, da queda do consumo, a gente vai ver também as empresas de bens necessários, a partir de commodities, trazendo esse até mesmo financeiro, né? Porque se a gente tem uma contração, infelizmente, que não é o que está acontecendo, isso é uma surpresa também, que à medida que a gente tem esse prolongamento de taxa de juros, expectativas desancoradas, ainda assim o nível de financiamento, o nível de tomada de crédito está caindo muito menos do que teria que acontecer, visto as magnitudes de custo que a gente tem. Então, eu não acredito nessa possibilidade de o mercado brasileiro não ser atrativo por conta de conjuntura, porque eu acho que o Brasil está passando muito bem por esse período
conjuntural ainda de taxa prolongada, mas ainda assim, digamos, sobrevivendo ao que seria, né, assim, a gente perderia o nível de atividade. Então, para ativos, não, eu acho que o que a gente vai perder daqui para frente é a qualidade da conjuntura, visto essa demora, esses atrasos, que quanto mais a gente demora para trazer de volta a confiança, mais sensível a conjuntura vai ficando, e de fato a gente já começa a perceber isso de forma primária na inflação. Isso já é um consenso, né, não só por nós, mas, né, pelas autarquias, de que a gente teve uma piora de cenário inicialmente para preços, com a necessidade de uma expansão ali, né, no sentido de mais juros para controle, que não está só dentro do que a inflação real ela vai trazer, mas, de fato, o custo do dinheiro no mercado brasileiro, né, via aversão a risco, e desse prolongamento de depreciação da moeda, que piora não só a dívida e o custo, mas também a qualidade da dívida pública, e por isso potencializa o risco país. Então é necessário que seja apresentado o mais rápido possível, porque quanto mais tempo eles demoram, mais depreciada fica a moeda, mais riscos inflacionários a gente vai ter, e isso dificulta a atuação do Banco Central no sentido de trazer uma política monetária mais flexível para o país.